religião é cultural e não universal. Se você nascesse na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano. Na Índia, hinduísta. Como? Na Tailândia, É budista. o quê? A fé é determinada pelo lugar onde você nasce e não por uma verdade eterna. Rapaz, isso que ela falou aqui, ela tá completamente certa, né? Se a gente parar pra pensar mesmo, né? Se a gente for refletir, para os índios conhecerem sobre a Bíblia, teve que ter a colonização, né? Os portugueses cruzarem o Atlântico, chegarem aqui e aí trazerem, né, o cristianismo, converter. Por isso que a gente manda um monte, quando eu falo a gente, eu falo os crentes, né? Os crentes mandam um monte de missionário, né, para tribos isoladas, aí desfaz da cultura deles e insere a Bíblia, insere Cristo, né? A mesma coisa no continente africano, eles vão lá nas tribos, acabam com a cultura étnica deles, né? E introduzem lá Deus, Jesus, Bíblia, Espírito Santo, santos, caramba, quatro, né? E aí depois pede dízimo. Aí complica. A fé não é fato. Mais de 99% das pessoas herdaram sua religião da família ou da comunidade. É o quê? Suas crenças são tradições culturais e não evidências de uma realidade divina. A religião evolui como a cultura. Práticas como escravidão, caça às bruxas e guerras santas já foram consideradas inspiradas por Deus. Aí isso que ela falou é verdade. Aí tocou na ferida, né? Por exemplo, a gente tem a Dum Diversas e a Romano Pontifex, que foi a autorização do Papa para poder escravizar os povos do Novo Mundo, né? Na Bíblia tá lá, você tem que servir a seu Senhor, não somente ao bom, mas também ao mal. E o Senhor aqui não é Deus, não. O Senhor aqui é o dono de escravo. Então começa lá, escravos, seja submissos com todo o temor, tanto aos bons quanto aos maus. Teria que servir lá, tá lá no Novo Testamento. No Êxodo 21, ensina a vender a sua filha e a como você ser um escravo para sempre e que você pode ser morto se você for um escravo, desde que você sobreviva o primeiro dia, depois de uma surra. Aí é complicado, né? Aí é complicado. E realmente, cara, se a gente não ensina uma criança sobre religião, a sociedade não ensina uma criança sobre religião, ela não aprende aquilo. Aquilo ali não vem através de revelação. O que é um sinal muito ruim para a existência de deuses, né? Essas coisas assim. Então, realmente, o que ela falou faz totalmente sentido, né? Faz total sentido o que ela falou, porque a religião é uma coisa que é aprendida, né? Você vê o que o outro está fazendo, aí para você ter um acômodo social, você imita, né? Você se adequa àquilo ali. Parabéns, muito bem pensado isso aqui. Hoje são condenadas. A religião muda com a sociedade. Como pode, então, ela se afirmar como a fonte de uma verdade imutável? Isso é verdade. Ó, antigamente não tinha nenhum padre, nenhuma igreja católica que ficava tipo fazendo aqueles shows, aqueles espetáculos, né? Que nem tem hoje. Por causa do crescimento da igreja evangélica, tem esse show, né? Essa espetacularização da fé, essa espetacularização da fé, né? Aí então a igreja católica embarcou também. Aí hoje faz sessão dos caralho a quatro lá na igreja, igual os evangélicos fazem. Aí é complicado, né? Aí complica. A fé é pessoal. As leis não deveriam ser. Leis baseadas na religião impõem as crenças de um grupo sobre todos os outros. Se religião é cultural e não. Exatamente. Uma coisa que eu fico puto é ter que pagar imposto e um bando de vagabundo da fé não ter que pagar. Os caras ficam milionários sem ter que declarar o imposto, sem ter que prestar conta ali do que a igreja recebeu e tal. Os caras ficam multimilionários, bilionários, às custas de explorar o pobre, de explorar as ovelhas, né? As pessoas que são vítimas da fé. E eu e você, que a gente trabalha, a gente que se esforça, a gente se lascando todo, a gente tem que pagar um imposto caríssimo para sustentar o vagabundo da fé. Aí é complicado mesmo. Aí eu não concordo com isso não. Factual, por que deveria ditar como todos nós vivemos? Você está pronto para questionar? Quando você vê a religião como geografia, cultura e tradição, e não como uma verdade, você pode começar a se perguntar: a fé deve ter um lugar nas nossas leis ou deve apenas ser uma questão de crença pessoal? Rapaz, é para refletir, hein, galera. É para refletir isso aí que ela falou, hein. O que você acha? Você acha
que a gente deve sustentar a bancada evangélica, sustentar a vida de luxo, que vai totalmente contra o que está na Bíblia, que era para o órfão, para a viúva, né? O necessitado, que era ali para você pegar tudo que tem, vender e dar aos pobres. Jesus ensina para você, no caso, né? Não cobrar nada porque você recebeu de graça, então você vai ensinar de graça. Aí fica os vagabundos da fé cobrando, extorquindo o pobre, aquela senhorinha, aquela tiazinha, que podia ser minha mãe, a sua tia, a sua avó. Meu irmão, que fazem nas igrejas um negócio de doido. E ainda não pagam imposto. Aí complica, né? Aí complica, né, meus colegas? Hoje vamos falar sobre os 3 grandes danos causados pela religião que poucos querem admitir. Ok. O primeiro de todos, o bloqueio do pensamento crítico. Como? A religião não ensina você a pensar, ela te diz o que pensar. Rapaz. Questionar é desencorajado e a fé cega é exaltada como virtude. Isso aí é muito verdade, né? Rapaz, o que tem de líder religioso que fala que você não pode nem fazer faculdade, proíbe você de ir pra faculdade. Fala, não bota seu filho na faculdade, não. Lá ele vai perder a fé. Por que eles têm tanto medo do conhecimento? Será que se a pessoa estudar, se a pessoa aprender, ela vai descobrir que aquele picareta da fé tá enganando ela só para tirar o dinheiro dela? Aí é complicado, né? Então isso que ela falou aqui, eu já concordo, já assino embaixo. Parabéns aí a Elaine, né? Tá fazendo um trabalho sensacional. Viralizou demais nas redes sociais com essas reflexões dela. Tá demais, parabéns. Isso impede a curiosidade e o desenvolvimento do pensamento crítico, atrasando avanços na ciência, nos direitos humanos e na moralidade. Rapaz. Um outro dano é a justificativa para a violência e opressão. Ao longo da história, a religião tem sido usada como desculpa para guerras, escravidão, misoginia, homofobia e racismo. Até hoje, vemos líderes religiosos influenciando leis e políticas para limitar direitos e liberdade individual em nome de uma suposta verdade divina. Isso aí que ela falou outra verdade, né? Você lembra daquele caso do pastor que falou que os negros eram amaldiçoados de Canaã? Vocês lembram disso? Coisa de maluco, velho. Olha o que o cara tá falando, que os negros eram amaldiçoados. O outro lá tava falando lá que os cristãos tinham que se levantar e fazer o que Deus manda na Bíblia, porque homossexualidade, que eles chamam de homossexualismo, né? É uma abominação para Deus e Deus odeia isso, né? Se dando a entender que tinha até que coisar os homossexuais, cara. Então, realmente, cara, bota a mulher como submissa. Não tá uma onda agora de tal de, a mulher tem que ser submissa. Rapaz, olha o que a religião faz, velho. Muito bom os pensamentos aqui da Elaine, faz a gente refletir, né, cara? Ela aqui de forma tranquila, de forma calma, só trazendo as ideias dela, fazendo a gente pensar, refletir. Pô, muito top mesmo. Um outro dano é a moralidade baseada no medo. Se não existisse a ameaça do inferno, você ainda faria o bem? Muitas religiões ensinam uma moralidade construída no medo do castigo e da condenação. Esse tipo de controle gera culpa, ansiedade e vergonha, especialmente em crianças, e impede um desenvolvimento saudável da ética pessoal. Mas a escolha... Nossa, cara, isso aqui eu pensei até que agora eu tava ouvindo os diálogos de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Olha que reflexão profunda, né? Realmente, se você tá fazendo bem porque você quer uma recompensa do céu, ou porque você tá temendo o inferno, você é realmente bom? Rapaz, vamos pensar nisso. Se eu tô fazendo bem porque eu quero uma recompensa no céu, ou porque eu tô com medo do inferno, eu sou bom? Ou eu sou um barganhador, um interesseiro? Interessante. Então, se você constrói a sua moralidade sem ser por querer recompensa do céu ou medo do inferno, não seria você mais virtuoso, mais próximo daquilo que se espera de uma pessoa genuinamente boa do que alguém que está fazendo aquilo por medo ou por querer recompensa? É uma questão a se pensar, né, gente? Vamos pensar nisso aí? Eu achei interessante essa reflexão. Você já percebeu como algumas igrejas estão deixando de ser espaços de fé para se tornarem verdadeiros currais eleitorais? Pastores atuam como cabos eleitorais, usando o púlpito como palanque para eleger candidatos que legislam em nome da religião e não do povo. Tá amarrado, a prática é conhecida como voto de cajado,
quando fiéis são pressionados a votar em quem o líder religioso indica, como se política e espiritualidade fossem a mesma coisa, mas não são. Isso fere a laicidade do Estado e acaba com a nossa democracia. O Brasil é um país laico, ou seja, nenhuma religião pode interferir nas decisões do Estado. Mas na prática, o que vemos é uma bancada religiosa cada vez mais forte, votando contra direitos fundamentais e impondo suas crenças individuais a toda a população. Políticos como Nicolas Ferreira e Marco Feliciano são exemplos claros dessa influência, transformando suas pautas religiosas em projetos de lei que atacam direitos civis e impõem sua visão moral sobre toda a sociedade. O artigo 37 da Lei 9.504/97, a Lei Geral das Eleições, proíbe a propaganda eleitoral em espaços de uso comum, incluindo igrejas. A jurisprudência já trata isso com abuso de poder. E aí tem um problema, né? Porque a lei, parece que a lei não vale para religioso, né? O cara pode vender copo d'água do emagrecimento, né? Vassoura que tira Satanás da sua casa, né? Semente que vai curar você da Covid por milzinho daí pra cima, né? De milzinho pra cima. Sendo que matou o irmão do cara a Covid, né? Parece que não teve efeito com o cara. E nada disso entra, por exemplo, como charlatanismo. Então olha que quantas coisas que a gente vê que a religião afeta diariamente até a economia do país, né? Então são pessoas que estão sendo extorquidas nas igrejas e isso cria uma concentração de riqueza em uma pessoa. Você tira... Imagina aí, meu irmão, minha irmã, uma igreja com 5.000 pessoas. Aí as 5.000 pessoas estão tirando recurso financeiro para dar o tudo, né? Fazer aquele votinho de caridade, concentra tudo na mão de um líder religioso. Aí você já criou uma desigualdade, né? Aí você tem um problema também, que é muito grave, que é aquilo que a gente tinha falado no outro comentário, né? Que quando você isenta o imposto, alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar essa conta aí. Esse débito não some na economia. E isso daí é repassado para as outras áreas e vira uma dívida pública. Que a gente acaba tendo que pegar empréstimo, o governo pega empréstimo para pagar isso aí. E o empréstimo, ele retorna como inflação ou imposto na nossa goela aí. Aí é complicado, né? Então, muito bem colocado essas questões aí, muito pertinentes, né? Mas a cada eleição, vemos casos como o de Silas Malafaia subindo em palanques e usando a fé alheia para garantir votos a candidatos que trabalham contra o Estado laico. Precisamos falar mais sobre isso. Precisamos reagir. O Movimento Brasil Laico lançou um manifesto para fortalecer a laicidade e melhorar a legislação, garantindo que política e religião não se misturem. Assine e ajude a proteger o Estado laico. O link está na bio. Rapaz, que consciência, né? Essa menina aí tá com uma consciência muito sólida, né? Tá com Eu acho que eu votaria nela se ela se candidatar. Vamos fazer uma campanha para Elaine se candidatar? O que vocês acham? Vamos fazer uma campanha? Se candidata Elaine. Eu votaria nela aí, mano. Parece ter muita consciência. Parece ter um jeito de pensar assim, bem parecido com o que os países de alto IDH pensam, né? Parece ter essa conscientização. Eu acho muito bacana isso aí. Nós já sabemos que as igrejas estão influenciando eleições, interferindo nas decisões do governo e se tornando bancadas políticas dentro do Congresso. Rapaz. Isso não é sobre fé, é sobre poder. E se nós não fizermos nada, o Brasil pode se tornar uma teocracia disfarçada. Tá amarrado. A Constituição diz que o Estado é laico, mas na prática, o que a gente vê? Candidatos usando igrejas como palanques, partidos políticos com nome de igreja, pastores e padres mandando nos votos dos fiéis, e o dinheiro da isenção fiscal das igrejas sendo usado para fazer política. Rapaz, essa menina tá demais, galera. Olha o que ela falou aí, né? É aquilo que a gente tinha acabado de dizer, né? O dinheiro está sendo usado para poder financiar essas políticas, né, de líderes religiosos, uma teologia do domínio aí sobre o povo, escravizando a população brasileira, que é quase que uma ditadura velada, né, uma ditadura velada do evangelistão, né? E aí o que acontece, galera? Esses caras vão imagina aí um pastor desse pede um voto para um candidato, meu irmão, tu só comprou um cara, tu já ganha aí milhões de votos.
Tu só se aliou a um cara. Tu se alia a um cara, tu já ganhou milhões de votos. Tá entendendo? Como é que funciona? Então essa denúncia que ela tá fazendo aí é uma coisa muito, muito séria, né? Muito top isso aí, essa reflexão. Estamos pedindo mudanças no Código Eleitoral. O Movimento Brasil Laico está com um manifesto exigindo medidas para garantir que a política não seja controlada por religião. Se você também quer um Brasil verdadeiramente laico, onde religião não se mistura com política, assine esse manifesto e compartilhe esse vídeo. O link está aqui na descrição. Vamos pressionar os políticos para que respeitem o Estado laico. A sua assinatura pode ser um passo contra o fanatismo no poder. Galera, a Elaine tá fazendo um trabalho sensacional, um trabalho muito bom, merece todo o reconhecimento. Eu vou deixar as redes sociais dela aqui na descrição para você ir lá, para você poder conferir, para você participar. E eu espero que a gente reflita em relação a tudo isso que ela falou. E se você quiser se aprofundar, aqui vai aparecer uma sugestão de vídeo, aqui uma playlist com vídeos sobre a Bíblia, aqui o botão para você se inscrever. Peço encarecidamente que deixe o seu like, não esqueça do like. Comenta o que você achou aqui embaixo e compartilhe o vídeo. Beijo, fui, tchau, tchau, tamo junto.